Olá, tudo bem com vocês? Nós aqui do Bom Dia com a Rizomar queremos dizer já de início, feliz sábado, que você possa ter passado uma semana maravilhosa, que você possa ter conseguido realizar todas as coisas e nesse momento então desfrutar do sábado, né? Abençoado seja o sábado para você e a sua família. Vamos aproveitar cada segundo, porque esse dia ele é muito especial. Tá bem assim? Muito bem. Vamos então para a nossa primeira ilustração, mas antes do nosso primeiro texto, deixa eu falar com você. Você que chegou aqui agora, já é inscrito no canal? Conseguiu se inscrever no nosso canal? Parabéns! E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like. Se você gostar, repasse o link aí para outras pessoas. Nós temos mais de 700 inscritos aqui no nosso canal. Tá bem assim? Combinado? Muito bem. Vamos lá então, pessoal. O nosso primeiro texto fala o seguinte: quando tudo estiver difícil, analise as suas prioridades. Isso é importante para nós, né? Então, olha lá. Quando tudo estiver difícil, analise então as suas prioridades. Ainda tem um complemento. O complemento diz o seguinte: se Deus não for o primeiro, você estará caminhando para o precipício. Nossa, pessoal, é forte, né? É forte. Por que estamos falando isso? Porque você não faz nada, absolutamente nada, se não for o quê? Supervisionado, abençoado por aquele que te criou, o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas e mantenedor. Mas eu não preciso. Eu tenho meu salário, eu tenho minha força. Imagina, quem é que mantém a sua estrutura física em funcionamento normal? Quem é? É a sua capacidade intelectual? É as suas condições físicas? É o quê? O seu dinheiro? Não. Tudo isso é muito importante, mas é Deus que precisa ser o quê? O primeiro. Então, eu vou repetir o verso inicial. Quando tudo estiver difícil, analise as suas prioridades. Se Deus não for o primeiro, você estará caminhando para o precipício. Simples assim, ok? Então, que nós possamos entender que Deus deve ser o primeiro em nossa vida e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Muito bem. Vamos lá, então. O nosso tema hoje é caridade. Temos abençoado as pessoas com aquilo que vem às nossas mãos? Com aquilo que você tem, você consegue ajudar alguém? Não precisa ser com grandes quantias. No mínimo, a gente pode ajudar alguém. Tá bem assim? Vamos ver então a nossa ilustração de hoje. A nossa ilustração de hoje fala da senhora Neuza. A Neuza Costa, A dona Neuza Costa, ela morava num lugar assim muito simples, numa área livre, entendeu? E ela e seu esposo começaram a perceber que aquelas crianças ali da comunidade estavam passando muita fome. Deu um período de dificuldade maior, de crise, e os pais não estavam tendo recurso, né, o suficiente para poder dar o alimento para as crianças. A dona Neuza Costa e o seu esposo, eles não tinham também tantas condições, mas eles tiveram uma ideia. E aí eles falaram o seguinte: vamos fazer pães. E todos os dias, às 7 horas da manhã, a gente vai dar um pão para cada criança que vier buscar. Nossa, gente, não é fácil esse projeto dela, né? Imagina você fazer pão e tá pronto às 7 horas da manhã para entregar para cada criança. E eles ainda eram bastante criativos. A dona Neuza era uma senhora muito caridosa, muito querida. Adivinha o que ela fez? Ela fez alguns cartazes juntamente com seu esposo e pregou assim em alguns lugares, convidando as crianças, né? Somente as crianças. Gente, bem cedinho ao iniciar aquele projeto, tava aquele cheiro maravilhoso de pão caseiro. Que delícia, que delícia. E ela e o esposo acordaram bem cedinho, né? Fizeram muitos pães, muitos. E agora deu 7 horas, o combinado era às 7. Gente, quando eles abriram a porta do barraco onde eles moravam,
Estava empilhado de crianças, bastante crianças ali da comunidade. E aí, o que eles fizeram? Trouxeram uma cesta enorme, enorme de pães. Colocou então assim sobre uma mesa na porta e as crianças vieram. Gente, as crianças estavam com tanta fome que eles avançaram na cesta assim para pegar os pães, para pegar e todo mundo saiu. Era um pão para cada e todos saíram com um pão. Aquele pão fresquinho, gostoso, maravilhoso. As crianças ficaram super felizes. Mas no final só sobrou um menininho. Só sobrou o André Rocha. Andrezinho. André Rocha era o nome daquela criança. Ele tinha só 6 aninhos. E ele ficava com medo de ficar no meio daquele monte de criança. E no final, ele pegou apenas um pãozinho menor que tinha. Foi embora para casa, mas antes dele ir embora, ele foi o único que fez algo inédito. Ele olhou então para Dona Neuza Costa e disse: Dona Neuza, a senhora é um presente de Deus para nós. Muito obrigado pelo pão. Nossa, nenhuma daquelas crianças havia agradecido, somente André Rocha. A Dona Neuza ficou muito emocionada, feliz. Muito bem, no outro dia, foi repetindo as cenas. Todas as crianças iam embora e ele ficava no final. E sempre ele pegava o pão menor. A Dona Neuza e seu esposo começou a observar. E teve um determinado dia que a Dona Neuza, após ele sair, a Dona Neuza disfarçou e foi verificar onde que era a casa do André Rocha. André Rocha, ele morava ali na rua Jaú. Ela ficou sabendo. E ela foi, deu uma olhada e André Rocha entrou e encontrou com a mamãe. Aí a mãe dele deu um abraço, a mãe do André Rocha era a Dona Marinete, uma baixinha maravilhosa, uma querida. E aí então a mamãe, a Dona Marinete, ficava super feliz, porque todos os dias agora tinha um pão, né, fresquinho para dar, para comer. O que acontece? A Dona Neuza falou com o esposo: olha, essa criança ela é muito carente, ela precisa de mais ajuda. Ela é a única que é sempre muito agradecida. Vamos fazer algo especial. Então, num determinado dia, a Dona Neuza colocou lá os pães e ela sempre observava André Rocha sempre no cantinho. Ele esperava as crianças pegarem os pães e ele sempre ficava com um pão menor, porque ninguém queria aquele pão. É proposital, nada acontece à toa. Então, a Dona Neuza naquele dia preparou algo especial. Ela sabia que o André ia ficar pelo final, né? E ela falou assim pro André: André, eu guardei um pão para você diferente. Aí o André ficou assim animado, né? E aí a Dona Neuza veio e trouxe para ele um pão bem grande, um pão enorme. Nossa, ai, Dona Neuza, muito obrigada. E ele foi para casa assim muito feliz, todo feliz da vida. Mamãe, aí chamou a Dona Marinete, que era a mãe dele, e falou: olha o que eu ganhei, um pão especial. Muito bem. Passaram-se alguns minutos, enquanto eles estavam ali comendo aquele saboroso pão da Dona Neuza, porque era um pão muito gostoso mesmo. E Deus abençoava e ela nunca ficava sem cumprir o seu projeto. E naquele momento, a Dona Neuza bateu lá no portão, né, da casa e veio falar. A Dona Marinete abriu a porta do barraco e foi atender a Dona Neuza. Estava a Dona Neuza e o esposo. A Dona Neuza foi lá para agradecer a educação que a senhora Marinete havia dado ao André Rocha. Olha, nós queremos parabenizar a senhora. De todas as crianças que vão lá no nosso barraco para pegar o pão, somente o André, ele é uma criança diferente, somente ele agradece. Então, hoje aqui, nós trouxemos algo especial. Gente do céu, o esposo da Dona Neuza Costa abriu a porta de um carro, que era um fusquinha que ele tinha, e tirou de dentro do Fusca uma cesta básica enorme e pôde dar para aquela família e mais um pão. Moral da história: a Dona Neuza, ela não tinha tantas condições favoráveis, mas o que ela tinha, ela pôde dividir. E Deus, o grande Deus, nunca deixou de ser na vida daquela mulher a prioridade.
e ela recebia os benefícios daquilo e pôde ajudar aquela família. André Rocha se sentiu muito feliz, a dona Marinete também. Vamos fazer igual, gente. Às vezes tem coisinhas pequenas que você pode ajudar alguém. Veja no dia de hoje o que você pode fazer para matar a fome de alguém. Um abraço para alguém que está precisando, ouvir alguém que está precisando desabafar. Seja você a diferença na vida do outro. Tá bem assim? Muito bem. Um beijinho para vocês. O Senhor vos abençoe e amanhã eu volto. Feliz sábado. Tchau, tchau.